Olá, professor, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que o senhor estiver assistindo esse vídeo. Eu vim falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem foco como uma dinâmica para ajudar as crianças sobre o mau uso da tecnologia e incentivá-los a ter uma visão melhor sobre isso e poder pôr em prática essa atitude que assim pode ajudá-las a melhorar no dia a dia. Eu vou ser de forma direta e simples explicar a minha dinâmica e depois eu vou comentar um pouco sobre. Essa dinâmica se chama o desafio tecnológico responsável. Quem não tem um primo, um irmão, até mesmo um filho pequeno que convive com o celular no dia de hoje, né? Eu conheço várias crianças assim que já cresceram com celular, com tablets, com computadores, e isso acaba que acarreta de forma positiva para o aprendizado dela e negativa para a questão da saúde, né? Que muitas das vezes o uso excessivo dessa tecnologia, dos celulares, acaba que impacta negativamente a saúde das crianças hoje em dia, dependendo da faixa etária. Então, essa minha dinâmica fala um pouco sobre isso e incentiva as crianças hoje em dia a aprenderem e se divertirem, que é o principal, para que elas possam ter um pouco mais conhecimento sobre o uso da tecnologia e do mau uso da tecnologia também. Então, essa dinâmica se chama o desafio tecnológico responsável. E como funciona essa dinâmica? Eu dividi ela em partes para ficar mais fácil a explicação e que a criança também possa entender melhor. Passo 1, a preparação. Crie uma lista de atividades que representam tanto o bom uso quanto o mau uso da tecnologia. Por exemplo, enviar uma mensagem gentil para um amigo, que é bom uso, e passar horas jogando videogame sem intervalos, que seria o mau uso. Imprima ou desenhe cartões com cada uma dessas atividades. Lembre-se de criar cartões para um número igual de atividades de bom e mau uso da tecnologia. E a terceira parte seria dividir as crianças em equipe. Passo 2. Explicação do jogo. Explicar para a criança que elas participarão de um desafio tecnológico onde devem fazer escolhas sobre atividades relacionadas ao uso da tecnologia. Explique também que algumas dessas atividades são consideradas boas e ajudam a aproveitar a tecnologia de forma positiva, enquanto outras são ruins e podem ser prejudiciais. Passo 3. O desafio. Distribua os cartões de atividades aleatoriamente para cada equipe. Peça para as crianças, em cada rodada, decidirem se essa atividade é de bom uso ou de mau uso na tecnologia. Cada equipe deve discutir e tomar uma decisão em grupo. Passo 4. Justificativas e debate. Depois de cada equipe fizer a sua escolha, peça para justificarem o motivo da decisão. Incentive um debate saudável entre as equipes, permitindo que represente argumentos e exemplos para apoiar sua escolha. Passo 5. E de bom incentivo, que seria a pontuação para se tornar mais dinâmica e mais legal a dinâmica. A equipe ganha 1 ponto se acertar se a atividade é de bom ou mau uso, através dos papéis que for sorteados em cima. As crianças vão definir se é bom ou ruim a atividade. Dessa maneira ela vai saber o que é certo e o que é errado, o que seria o mau uso e o bom uso da tecnologia. Adicione pontos extras para as equipes que fornecerem as melhores justificativas e exemplos. E o passo 6 seria a reflexão. No final do jogo, reúna as crianças para uma reflexão em grupo e escuta os impactos positivos e negativos do uso da tecnologia, destacando a importância do uso responsável e equilibrado. E o que seria o resumo dessa dinâmica? Eu defini exatamente assim. Essa dinâmica proporcionará um ambiente divertido para as crianças aprenderem sobre os diferentes aspectos do uso da tecnologia,
incentivando a refletir sobre suas próprias atitudes e escolhas. Não se esqueça de adaptar a dinâmica de acordo com a faixa etária e interesse das crianças. Sobre essa dinâmica, ela não tem a faixa etária, ela pode se basear de crianças de 2, 3, até mesmo 10, 11 anos, dependendo do contexto que as crianças tiverem e dependendo do uso que as crianças têm, né, no dia a dia. Essa dinâmica, acredito eu, que seja muito importante. Vou colocar em prática com alguns primos meus para ver se realmente vai mais além, vai mais a fundo. E o principal, poder explicar para eles quais são os benefícios e os malefícios que o uso da internet proporciona, e o mau uso dela também. Isso serve para me pôr em prática no dia a dia e passar mais à frente para amigos que tenham filhos e irmãos, e que isso seja um ponto-chave inicial, na verdade, que as pessoas começam a ter mais consciências e passar também para os seus filhos, principalmente, para que eles possam pôr em prática também no dia a dia das crianças, sabe? Ó, professor, esse é o trabalho. Eu gaguejei um pouco, porém eu me esforcei o máximo e tentei passar uma visão minha com o desafio que eu criei aqui para pôr em prática melhor, porque hoje em dia criança não consegue ter tanto diálogo assim como um adulto, ela prefere pôr na prática e fazer atitudes diferentes. Por isso que eu optei pela questão da dinâmica, que seria uma coisa mais viável e de fácil aprendizagem para a criança. Dessa maneira, agregando para o conhecimento dela e até mesmo para nossa próprio aprendizado também, né? Então acredito que seja bom não só para a criança, mas assim como para nós adultos. Esse seria o meu trabalho. Muito obrigado, professor. Fica com Deus.